O símbolo é uma analogia. Ele substitui ou sugere algo. E assim, vale ressaltar que somos inundados de diversos símbolos todos os dias. A presença deles diariamente nos levou a um hábito de não perceber que ele é algo abstrato. Um exemplo, o leão, que representa a coragem. O verde, um sinal, que significa siga, ou as placas de não fume ou não estacione. Porém, esses símbolos são diferentes dos símbolos bíblicos. Na Bíblia, nós podemos analisar que objetos, animais e elementos são inspirados na vida diária com o propósito de revelar a verdade eterna. O rito do batismo e da própria ceia representa a entrega do cristão aos princípios de Cristo. Ou o Espírito Santo, que é incorpóreo e intangível. Esses símbolos facilitam a nossa compreensão sobre ele. Nesta série, veremos os símbolos proféticos mais observados na Bíblia para se referir ao Espírito Santo, como o vinho, a pomba, o fogo, o vento, o óleo, o selo, o chofar. Acompanhe essa série e venha caminhar conosco nas celebrações da manhã e à noite. Segunda Igreja Batista em Gramacho, uma igreja acolhedora, uma família para pertencer. Amém, louvado seja Deus. Essa é a nossa série, nós já estamos caminhando para terminar essa série, e a proposta dessa série foi nada mais, nada menos do que aprendermos sobre o Espírito Santo, principalmente com as figuras em que nos encontramos no Velho Testamento e no Novo Testamento. Você que tem acompanhado as mensagens, vocês já puderam entender um pouco sobre a figura da pomba, a figura do vinho, a questão do vento, do fogo, e hoje nós vamos falar sobre o óleo. Todas essas figuras trazem para nós aprendizado sobre o Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que habita no meio da igreja, e nós somos completamente dependentes do Espírito Santo para fazer qualquer coisa, porque os dons ele distribui no meio da igreja. E sem a presença do Espírito Santo, nada podemos fazer, que é a presença do próprio Deus no nosso meio. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que nos move, é Ele que distribui os dons para a edificação do corpo. Então, nós precisamos entender que a figura do Espírito Santo é fundamental na vida cristã, e principalmente na vida de comunidade. Irmãos, essa semana eu fui impactado, quando eu cheguei aqui, eu sempre chego em torno de 8, 9 horas da manhã, aqui na igreja, começadas as atividades, e eu encontrei um senhor deitado na calçada da igreja, aqui nessa esquina. Um senhor idoso, um morador de rua, e aquilo me deixou um pouco incomodado, porque eu fiquei sem saber o que fazer. Nós não temos uma estrutura, nós não temos apoio do município, não sabia o que fazer, não sabia como ajudar, ele estava um pouco alcoolizado, mas aí eu não poderia passar e simplesmente não tentar fazer alguma coisa. E eu tentei entrar em contato com a ação social de Duque de Caxias, do município, não consegui contato com ninguém. Amanhã eu vou tentar procurar alguém para ter um telefone comigo, para poder na hora de uma emergência saber o que fazer. E quando eu retornei, depois de tentar fazer algumas ligações, para tentar conversar com ele, que estava aqui na calçada, do lado de fora, ele já não estava mais, já tinha saído. Isso me incomoda, irmãos, como igreja. Isso realmente me incomoda como igreja, deveria incomodar os irmãos. Porque é claro que tem coisas que nós não podemos fazer, que não temos condições de fazer. Mas nós precisamos, de alguma forma, não cruzar os braços diante disso. E quando nós estamos aqui fazendo ação social, eu falo com os irmãos, está faltando arroz, está faltando um óleo, está faltando um feijão. Isso tem que doer no coração dos irmãos. Porque quando falta é porque tem gente que não vai receber. E a gente tem tentado de tudo, de todas as formas, suprir a necessidade, e cada vez mais a carência aumenta. E nós estamos fazendo o nosso melhor, e vamos continuar fazendo o nosso melhor. Mas quando eu falo que nós precisamos avançar, é porque eu estava conversando com a minha esposa esses dias. Eu poderia estar pensando já em quando eu vou parar, mas parece que eu estou com tanto gás quando eu comecei. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas parece que eu estou com 25 anos. Né? Porque eu estou procurando trabalho, estou procurando problema. E eu quero isso, eu gosto disso, eu vivo isso. E eu gostaria muito que a igreja me acompanhasse nesse processo, me ajudasse, porque eu sei que é a vontade de Deus para nós. Então, louvado seja Deus por tudo que nós estamos fazendo. Não podemos fazer às vezes mais, porque estamos algemados, falta recursos, falta condições, mas vontade não falta.
Então ore pela sua igreja, ore a Deus, e eu tenho a certeza que quando nós vamos acabar essa série semana que vem, e nós vamos programar 40 dias de oração e jejum novamente. Nós já fizemos isso aqui, 40 dias de oração e jejum pela comunidade, vai ser pelo nosso bairro, porque o que nós estamos vendo é quando os jovens estão se perdendo, os adolescentes estão se perdendo, nós estamos fazendo de tudo. Tem jiu-jitsu aqui, cheio de criança, tem departamento infantil com criança, nós temos a embaixada lotada de meninos, 90% não são filhos de crentes, as mensageiras estão aí também, nós estamos fazendo o nosso papel, mas Deus com certeza vem nos incomodando que precisamos fazer mais. Eu gostaria muito que você se envolvesse, ajudando, orando e também se envolvendo com a oração, porque sem oração nada podemos fazer. Então louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor traga as almas, que o Senhor liberte os cativos e que Ele use a nossa vida para a sua glória. Amém? Abra sua Bíblia em 1 João 2, 27. A Bíblia, como temos falado, ela revela muitas metáforas, símbolos, tipos, alegorias, parábolas, para trazer a nós entendimento sobre a revelação divina. A própria ceia do Senhor é um símbolo. O pão simboliza o corpo, o cálice simboliza o sangue. E nós participamos da mesa do Senhor como um memorial para o sacrifício. Por exemplo, o próprio batismo. O batismo, que é o batismo? É um símbolo. É um símbolo da morte e da ressurreição. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Quando passamos pelo processo do batismo, nós mergulhamos na água, é como se tivéssemos sido sepultados. E quando ressurgirmos da água, estamos agora vivendo um novo tempo, uma nova criatura. Então a Bíblia ela é cheia de simbolismo, ela é cheia de figuras para trazer a nós o quê? Ensinamentos sobre a revelação divina. E é por isso que nós estamos estudando, nesse tempo, sobre os objetos proféticos, como a pomba, o vinho, o vento, o fogo. Hoje nós vamos falar sobre o óleo. E nós vamos então compartilhar essa palavra, e de uma palavra bem breve, vamos pensar um pouquinho sobre o que o Espírito Santo, na figura do óleo, pode simbolizar em nossa vida. Diz assim a palavra do nosso Deus, 1 João capítulo 2, versículo 27. Vocês, porém, receberam dele a unção, e ela permanece em vocês, de modo que não precisam de alguém lhe ensine a verdade, pois o que a unção lhe ensina é verdade, e não mentira, e é tudo o que precisam saber. Portanto, como lhe ensinou a unção, permaneçam nele. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o óleo ele tinha alguns objetivos bem claros. Primeiro, o objetivo de cura. O óleo foi sempre usado como um medicamento, um líquido medicinal. Isso é uma tradição dos povos, das nações, mas também na cultura judaica. O óleo era usado para trazer cura ao enfermo, ao doente. Mas também o óleo tinha a função de trazer conforto, refrigério e também trazer a unção. Por isso que o óleo ele é usado no Velho Testamento para a consagração de reis, a consagração de profetas. Geralmente colocavam no chifre do animal, como chofar, e era derramado como um símbolo assim do selo, o símbolo do chamado, o símbolo profético. Essa prática de ungir as pessoas nós vemos também no Novo Testamento, o óleo sendo usado como medicinal, mas também como um objeto simbólico com um propósito de cura, mas também com um propósito de autoridade. A palavra óleo ela aparece na Bíblia 34 vezes, na Bíblia. Unguento aparece 20 vezes e azeite 164 vezes, na função de ungir, e 78 vezes na visão profética. Então a figura do óleo ele está presente também no tabernáculo, porque o óleo também servia para manter o fogo aceso, o candelabro, como também as luminárias. Nós vemos em alguns momentos, como o Salmo 23, a presença do estágio de vida de Davi no campo. Unge a minha cabeça com óleo. O óleo como figura de autoridade, o óleo como figura de unção. Nós observamos no Êxodo capítulo 30, versículo 23 e 26, o sentido do óleo também no propósito de iluminar, de trazer luz. Levítico como sentido de alimentação.
Salmo 133, o óleo precioso é citado como refrescor, como abundância, como remédio. E todas essas figuras passam para nós a visão da presença do Espírito Santo, tanto no Velho como no Novo Testamento. Em Levítico 1:7, o óleo teve parte importante nos sacrifícios. Era também usado como objeto para trazer ao sacrifício. 1 Samuel 10, versículo 1, vai dizer que o óleo era usado para produzir os reis, né, o ofício da função dos reis. Então o óleo ele está presente. É claro que nós não temos o costume de ungir pessoas com óleo. Nós batistas não temos esse costume, porque é um símbolo. Mas eu não estou dizendo do uso do óleo, eu estou falando sobre o Espírito Santo, na figura do óleo. Nós não temos esse costume, porque entendemos que a autoridade ela está na oração, ela está no poder. É claro, como ato simbólico, ele pode ser usado? Pode, não há problema nenhum. O que não pode acontecer é o óleo se tornar um objeto de idolatria, em que sem aquilo a oração não funciona. O que nós nos preocupamos é quando o objeto sobressai a autoridade do Espírito Santo e da própria oração. Se alguém usar, não há problema nenhum, desde que entenda que não é através do objeto óleo, mas é através da autoridade da oração no nome de Jesus, porque senão nós vamos ser idólatras naquilo que fazemos. Então por isso que nós não temos o costume nem de usar lenço, nem de usar vela, nem de usar flor, nem de levar nada para casa, porque entendemos que a autoridade está na oração e no poder do Espírito Santo. Então, nós não estamos desqualificando o óleo, nós estamos dizendo que ele não pode substituir a autoridade do nome de Jesus através da oração. E aí é nesse meio que saem, então, os milagres, a cura. Então, o que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã é a autoridade do Espírito Santo na figura do óleo. E qual seria, então, como óleo o Espírito Santo pode oferecer em nossa vida? O que essa figura do óleo no Espírito Santo, que aprendemos sobre a unção, sobre ungir, sobre ser ungido, traz para nós, para a nossa vida diária, para a nossa vida como crentes, membros da Segunda Igreja Batista em Gramacho? Primeiro, a cura. A figura do Espírito Santo como óleo deve trazer a nós a figura da cura física, emocional, da alma, do espírito, porque o homem é um ser humano completo. Como tinha a visão do óleo ser um medicamento para curar o físico, nos tempos bíblicos, e ainda hoje é usado como, ele é saudável a alimentação, principalmente para o coração, usar óleo na salada, né? Quem gosta de comer salada, tem gente que só come carne, né? Até que hoje está meio complicado só comer carne, né? Mas o óleo é usado e ele é saudável ao coração. Mas na visão bíblica, ele vai trazer também, nos tempos bíblicos, a questão do medicamento. E quando olhamos 1 Coríntios capítulo 2, 10, diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque o nosso Evangelho, ele não vai apenas de encontro a palavras, mas vai também ao encontro da realidade da nossa vida. Se nós somos o canal do Espírito Santo, se somos o templo do Espírito Santo, a primeira cura que ele deve fazer é na nossa própria alma, é na nossa própria vida. Por isso que quando o Espírito Santo vem em nosso coração, todo ódio, todo rancor, toda ofensa, toda a depressão, toda a angústia, por sentimentos de amargura, precisam ser sarados e curados no nome de Jesus. Porque o Espírito Santo, quando vem, ele transforma a nossa visão do mundo. Ele precisa transformar a nossa visão, o nosso coração, em nos sermos uma nova criatura. Então, quando falamos verdadeiramente as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, é que quando nós encontramos a Jesus e o Espírito Santo vem em nossa vida através da conversão, o nosso coração precisa ser curado de traumas, de ofensas, de sentimentos que muitas vezes tiram a nossa alegria de viver. O Espírito Santo precisa direcionar a nossa vida. E um dos papéis mais importantes na vida de um cristão é entender que se alguém pecou contra você, errou contra você, você precisa também perdoar. E você precisa também ser perdoado das suas ações. Provavelmente você pode ter ofendido alguém, magoado alguém, pode ter cometido alguma coisa errada. Essa liberdade, essa cura que o Espírito Santo de Deus, quando habita na nossa vida, ela precisa produzir. Isso é tão sério, irmãos, que se nós temos alguma coisa contra o nosso irmão, a Bíblia diz que temos que deixar a nossa oferta ali, antes resolver o nosso problema com o nosso irmão e depois entregar a oferta. Se nós não tivermos, se não formos verdadeiramente curados,
da nossa alma, até as nossas orações, como as nossas ofertas, não são aceitas. E provavelmente há pessoas que não têm nem noção do que é isso. Não adianta você estar magoado, ofendido, de mal, sei lá o que você está, e tentar falar com Deus e tentar ofertar, porque não serão aceitas. Isso é algo sério. É um mundo espiritual à nossa volta. Porque o Espírito Santo, quando verdadeiro habita no nosso coração, nós liberamos a misericórdia, nós liberamos o perdão, nós liberamos a graça de Deus. Como pode um cristão estar de cara feia, magoado, não fala com o irmão, passa a não dar bom dia, não dá boa tarde e toma ceia no mesmo ambiente? Como pode estarmos juntos adorando a Deus se temos problemas uns com os outros? Se o Espírito Santo precisa fluir no nosso meio, a primeira coisa que ele deve fazer é curar nossa alma. Talvez algumas pessoas se prendem apenas ao Espírito Santo nas formas de dons e talentos que ele produz. Mas o mais importante da presença do Espírito Santo em nossa vida é que ele tem que nos curar primeiro. Há muita gente falando em nome de Deus, há muita gente manifestando dons em nome de Deus, mas o seu testemunho não é verdadeiro, a sua forma de viver não é verdadeira. E viver de máscara, irmãos, tem um tempo, ele cai. Ninguém consegue viver de máscara todo o tempo, é um tempo, daqui a pouco as coisas aparecem, vêm à tona e a gente se choca. Porque verdadeiramente quando o Espírito Santo vem, é uma limpeza de dentro para fora. O fluir do Espírito, ele começa a transformar dentro, depois ele transforma do lado de fora. Não adianta a gente tentar botar roupa comprida, cabelo grande, viver com roupa de uma cor só, se o nosso coração continua impuro. A unção do óleo, ele produz cura, e a unção do Espírito começa a curar dentro de nós. Se nós queremos fluir no Espírito, queremos direcionar a nossa vida, o amor e o perdão são as transformações que o Espírito Santo de Deus faz em nossa vida. E não é à toa que a gente encontra às vezes pessoas usadas dentro da igreja, em algumas igrejas também, gente de altar, gente de oratória bonita, gente de fala bonita, mas quando você vai conhecer no secreto, não fala com mãe, não fala com pai, não se relaciona com irmãos, tem problemas em outras igrejas, tem problemas dentro do ministério em outros lugares, e aí você pergunta, como pode o Espírito Santo fluir? Se ele tem a figura do óleo, e figura do óleo é cura, se ele não nos cura, vai curar quem mais? Precisamos ser um canal e entender que a primeira coisa é que o óleo tem um símbolo de cura, ele precisa trabalhar em nossa vida. Então toda a violência, a traição, os problemas que acontecem na nossa vida normal, ela precisa passar pelo crivo do Espírito Santo. É claro que você vai, pastor, eu sou de carne, eu tenho sentimento, eu tenho dificuldades, eu não estou dizendo que você não tem. Eu sei que há pessoas que são difíceis da gente caminhar, são pessoas difíceis da gente lidar. Todos nós temos aqui talvez um ou outro que você pensa assim, nossa, é complicado. Porque as pessoas são diferentes, as culturas são diferentes, a forma de viver é diferente, nós sabemos disso. E às vezes até se afastar um pouco é saudável. Mas não pode haver dentro de nós o sentimento de ódio, de vingança, de rancor, de fazer o outro sofrer, de fazer alguma coisa para o outro tropeçar. Isso não provém de Deus. Precisamos passar pelo crivo do Espírito Santo, da cura da nossa alma. Segundo, o Espírito Santo também é consolador. Olha o que diz o texto de Filipenses capítulo 2, 1 e 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Filipenses capítulo 2, versículo de 1 e 2. Eu tenho certeza que todos nós aqui vivemos dificuldades, doença, enfermidade, desemprego, a grana fica curta, às vezes as contas chegam mais contas do que o dinheiro para a gente poder pagar as contas. Todas essas situações produzem em nós angústia. No trabalho tem alguém lá querendo puxar o nosso tapete para tirar o nosso emprego, para tomar o nosso lugar. Há pessoas que têm inveja e fazem de tudo para destruir você. Tudo isso são dificuldades que produzem em nós o que? Medo, produz angústia, produz dor, sofrimento. Todas essas coisas trazem em nossa vida ansiedade. Mas quando nós somos dependentes do Espírito Santo e temos um Deus ao qual nós oramos, Ele disse, eu não vos deixareis órfãos, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O nosso coração precisa ter conforto no sentido de descanso, descansar a nossa alma, descansar dessa preocupação com o dia de amanhã,
Porque o Espírito Santo, ele está presente no meio de nós. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe a sua dor, sua oração, a sua angústia. Ele conhece o seu coração. Talvez mais do que você. Mas quando nós oramos e quando nós buscamos a presença do Espírito Santo e Ele habita dentro de nós, Ele traz em nós conforto, porque Ele é o Consolador. Jesus, quando subiu aos céus, diz: vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar abandonados, não vão ficar de lados. Eu vou mandar o Espírito Santo que estará no meio de vós. E o Espírito Santo permanece no meio de vós, no meio de todos nós. E é por isso que quando nós oramos, nós precisamos permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração, permitir que Ele cuide de nós, jogar sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas preocupações e descansar verdadeiramente nos seus cuidados, porque Ele é Deus presente. Ele não é uma figura abstrata, Ele é uma pessoa, e Ele quer se relacionar conosco. Ele ouve a sua oração. Há livros que eu aconselho vocês a procurarem a ler sobre a importância do Espírito Santo na vida do crente. Porque às vezes nós somos tão apegados ao material e nós esquecemos que existe um mundo espiritual à nossa volta. Os anjos do Senhor, a presença do próprio Deus no meio da igreja, diz que Ele habita no meio dos louvores. E quando nós cantamos, nós não apenas cantamos, nós estamos cantando e adorando a Deus, que a sua essência está no meio de nós, mas os seus anjos também habitam no meio dos louvores. E a sua própria presença está aqui. Então é muito mais do que alguém pegar um violão, é muito mais do que alguém tocar um teclado, porque esse culto aqui tem um propósito, ele aponta para o céu. Nós falamos entre nós, mas o que nós fazemos aqui aponta para o céu, aponta para um relacionamento com Ele. Então nós precisamos tirar essa visão, muitas vezes comum, de comunidade, de vir para o culto só para cultuar, porque domingo é dia do Senhor, sempre foi assim, desde pequenininho, minha mãe me levava para a igreja, e eu vou para o culto, que eu tenho que ir para o culto. Nós precisamos vir para o culto com o sentido de adorar verdadeiramente a Deus. E o Espírito Santo está no meio de nós. E Ele produz em nós conforto no dia da tribulação, no dia da angústia. Então essa adoração que nós fazemos, ela precisa ser real. Ela precisa estar fixada em nossa mente. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Quando nós entendermos verdadeiramente o propósito da nossa vida cristã, talvez as coisas comecem a mudar. Porque não é um ritual religioso de vir para o culto, vir para a escola dominical por vir. Não, existe aqui um culto a uma pessoa. E o Espírito Santo de Deus está no meio de nós. Mas um dia ele será retirado. Um dia nós não estaremos mais aqui. Iremos estar com Ele, na glória. Então nós temos agora a terceira característica para nós podermos encerrar. A presença do Espírito Santo como óleo, como a unção dos reis, traz também sobre nós a realeza, a unção de Deus sobre a nossa vida. Todos nós aqui temos um propósito, todos nós temos um propósito. Nós não estamos aqui a passeio, nem chegamos aqui no mundo à toa. A Bíblia diz que desde o ventre de nossa mãe, Deus já nos conhece. E Ele sabe o nosso caminho, sabe para onde vamos. Todos aqui têm um propósito, você talvez não saiba qual é o seu propósito. Mas Deus já te escolheu, te chamou para um propósito. Quando estamos na obra de Deus, eu não sei qual é o seu chamado. Às vezes muita gente pensa, o chamado é só para ser pastor, para ser diácono, missionário. Não, o chamado de Deus é para servir ao outro. E há pessoas aqui que talvez tenham dons que Deus lhe deu, unção, para você fazer aquilo melhor do que qualquer outra pessoa. Tem gente que se destaca em algumas coisas, né? É comum, você olha a vida da igreja, a pessoa pega uma coisa para fazer, daqui a pouco aquele negócio explode, avança, você fica, nossa, que maravilha, é dom. Tem gente que fala com criança, né? Às vezes é marmanjão. Eu tenho, às vezes, esse jeito. As crianças me tratam e eu fico até admirado, né? Feio desse jeito, de barba, velho. As crianças falam comigo, parece que estou criança também. Mas é comunicação. E aí, pastor, agarrar na perna. Legal. Já tem outros pastores que não têm esse carisma, né? Um dia eu fiz um trabalho com a embaixada, já deve ter uns 7 anos. Lembra quando a gente fez aquela do Samuel? Vestido de Samuel lá na embaixada, bem mais, 10 anos mais aí, meu irmão, 10 anos, um dia eu estava em Caxias, um marmanjo passou por mim e falou, pastor, eu olhei, oi meu irmão, tudo bem? Tentando saber de onde é, que isso é comigo, tá irmãos, não repara não que a minha vida é essa, alguém grita pastor no carro, eu estou dando tchau, né? É igual político, político dá tchau para todo mundo, pastor, meu irmão, não sei de onde é, nunca vi, mas me conhece.
E passou uma mão, pastor, Deus abençoe, apertou minha mão, me abraçou, eu estou olhando para ele assim, tentando buscar aquilo que traz a lembrança, né? Da onde estava, meu irmão, rindo, aquele sorriso amarelo. E aí, pastor, lembro do senhor pregando lá no Rio Bonito não, Sítio do Sossego, como é o nome da cidade lá? Casimiro de Abreu. Lá no Sítio do Sossego, o senhor vestido de Samuel, porque eu botei a roupa de Samuel, botei a toquinha de árabe, fiz aquela encenação no meio deles lá, foi um negócio maneiro. E aí o garoto falou, pastor, aquele dia eu fui lá na frente, aceitei a Jesus, hoje eu estou na igreja tal, já faziam 10 anos, e eu não tinha sequer noção do que tinha acontecido na vida daquele menino. Então é isso que o Espírito Santo de Deus faz. Ele nos usa, e às vezes tem coisas que você precisa pensar, qual é o meu dom, qual é o meu chamado. E não pense em coisas muito grandes, tem coisas simples, às vezes recepção. Uma pessoa para receber alguém, meu irmão, tem que ter dom. Não é todo mundo que trabalha em recepção. Vocês concordam comigo? Você acha uma pessoa com cara... Pô, meu irmão, eu tenho até medo. Boa noite. Cara fechada, cara de mal. Como é que uma pessoa dessa vai receber? Às vezes o coração dele é um coração alegre, mas não tem... O coração é alegre, mas às vezes o semblante não transmite o que está no coração. Então, é uma pessoa fechada. Não tem carisma, não tem... Mas, gente, tem que entender, tem gente que não dá para lidar com o público. Tem gente que tem dom para no público. Bom vendedor tem que ter dom, cara. Chegar e aí, beleza, pá, não sei o que, você conversa com um cara, parece que conhece ele 30 anos, conheceu há 2 minutos. Mas você fala com ele, parece que carisma. Agora tem gente que não. Então, a gente tem que descobrir qual é o nosso dom. Às vezes nós ficamos preocupados aí em assumir posições, não sei o quê. Nada, gente. Deus usa cada um de nós para a edificação do corpo. Às vezes você tem dom na tecnologia, tá? A galera aí da mídia fazendo banner, fazendo coisa. Isso aí tem que ter jeito, tem que ter gosto, escolher a cor certa, colocar o desenho certo. Música, tem que ter dom, tem que ter jeito, tem que saber fazer. Não adianta forçar uma barra com coisa que não dá. Tem gente que quer ser coisa que não dá. Você olha para assim, meu irmão, não dá. E você quer com a educação, pá, irmão, tem esse ministério aqui, o que você pensa? Porque a gente tem que descobrir a unção de Deus na nossa vida, aonde Deus nos quer, aonde Deus nos chama. Qual é essa unção que vem com óleo de realeza e nos dá autoridade para fazer? Dom, né? Por exemplo, ministério de oração. Pessoas que estão no ministério de intercessão provavelmente gostam de orar. Tem que estar no orar. Evangelismo, parar a gente na rua, entregar folheto, conversar com alguém, o cara aí, irmão, para saber se não ser maltratado na rua, meu irmão, tem que ter dom para isso. Não é todo mundo que faz. Tem gente que tem medo até de dar bom dia para o outro. Então nós temos que entender que a unção do Espírito traz sobre nós uma realeza, uma visão de onde nós estamos. Assim como o óleo era usado para consagrar reis e profetas, o Espírito Santo nos capacita para fazer a obra. Mas nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo tem para nós. Eu acredito que existem talentos aqui, dons maravilhosos, que ainda não foram despertados, que não foram avivados ainda. Mas você precisa permitir que esse Espírito Santo, da unção que vem sobre nós, faça a coisa acontecer. Que você desperte para a área que você sente, eu tenho prazer de fazer isso, eu tenho prazer, por exemplo, tem gente que tem prazer de servir mesa, tem gente que tem prazer de cozinhar, fazer alimentos, e isso é um dom. É como eu falei domingo passado, não é lavar panela. A questão não é lavar panela, eu não gosto de lavar panela. Eu acredito que ninguém gosta. A não ser que tenha uma irmã abençoada aí que deve estar com a unção dobrada. Porque lavar panela é um negócio complicado, mas se gosta, Deus te abençoe, minha irmã. Não é fácil. Mas sabe, a questão não é lavar panela, irmãos, é servir o outro. É você fazer para o outro se sentir bem. O que nós fazemos na igreja não é por... eu estou fazendo essa situação. Não, irmãos, é para cuidar do outro. Como eu disse semana passada, uma pessoa traz a água para o pastor, não é, ou para qualquer preletor que esteja aqui, não é que o irmão está puxando o saco. Tem gente que pensa assim, eu até falei, isso é um pensamento pequeno, que não deve estar no nosso meio. A pessoa faz isso aqui, sabe para quê? É para servir, para que o outro esteja bem. Uma professora de escola dominical cuida de criança, cuida dos seus filhos e dos seus netos.
Às vezes você, para cuidar do seu filho, você fica com dor de cabeça. Agora você imagina uma professora com 50. E ela faz isso na igreja, sabe para quê? É para cuidar de você como mãe. É para ajudar o seu filho a aprender a palavra de Deus, contribuir com a família. Aí tem gente que pensa assim, não, é obrigatório, ela tem que ser professora. Meu irmão, é voluntário. Mas ela faz isso, eles fazem isso, sabe para quê? Para que você esteja bem, para que a sua família seja abençoada. E nós temos que agradecer muito às professoras de nossa igreja. O professor da escola dominical, temos aqui alguns irmãos, e o professor Messias, faz isso por quê? Faz para abençoar a sua vida. A classe está lá funcionando, fundamentos de adolescente, de jovem. Por que acontece? Acontece porque os professores querem o quê? Cuidar dos jovens da igreja. Então tudo é voluntário, o culto, quem canta, quem toca, quem dirige, quem prepara a arte, quem fotografa, tudo isso aqui é um trabalho, quem está na portaria da igreja. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos homens aqui, eu preciso de mais irmãos na portaria da igreja. Irmãos, a portaria da igreja é o local mais importante, vou falar para os irmãos, vou repetir, a portaria da igreja é o local mais importante, sabe por quê? Porque o visitante, para botar o pé ali e entrar, é uma luta espiritual que você não tem noção. Eu já vi gente chegando aqui que se converteram, eu até batizei. Falou, pastor, eu passei nessa igreja 3 domingos seguidos, eu não consegui entrar. E você acha que isso é natural? 3 domingos seguintes, tentou vir ao culto, não conseguiu entrar. No quarto ele conseguiu entrar, se converteu ele e a esposa, porque havia um projeto de Deus para a vida deles. Então a recepção da portaria, chega o visitante, meu irmão, seja bem-vindo, sorriso, aperte sua mão, aqui temos água, aqui nós temos um elevador não, ainda não, aqui nós temos a rampa aqui, nós temos aqui o banheiro, olha aí, de Deus, irmão, é ou não é, amém? Recebe aí? Pô, tem um prédio para fazer lá, tem um prédio para fazer um segundo andar lá, que vai ter que ter um negócio mesmo para subir. Mas, papai, não tem eleição não. Então, a recepção da igreja tem que ter essa alegria de ver o visitante, meu irmão, seja bem-vindo, acompanhar ele, eu vou te levar lá na porta, vou arrumar chega aqui, passa para o outro aqui, o outro que está ali sentado, meu irmão, tem um local para você, tem criança, não tem criança, o berçário é ali, tem bebedouro aqui, Isso é cuidar de gente. Porque um visitante, quando vem na nossa igreja, irmão, ele vem estar perdido, ele não conhece o pastor, não conhece a igreja. Você já foi em um local que você não conhece, como é que é complicado? Agora imagina se você tem uma recepção, olha irmãos, o bebedouro aqui, o banheiro, se você precisa aqui de homem, isso aqui de mulher, aqui tem uma rampa, tem lá em cima, aí aqui, ó, pessoal, vou botar você no local melhor, qual o melhor local que você pode ficar? Isso é acolhimento, isso é amar o próximo. Agora tem que ter dom para fazer isso, tem que ter jeito para fazer isso, tem que ter chamada para fazer isso. Então o que eu quero trazer para os irmãos é que o óleo da unção, ele vai nos trazer essa visão de realeza, de chamado, de ser separado para um propósito. Todos nós temos um propósito. O chamado de Deus em nossa vida, ele é claro, ele é objetivo. Ele nos chamou para edificar, e eu tenho falado, como eu falei no início, eu estou com uma disposição de 25 anos, eu falei, mulher, já era para estar pensando em parar, em ver quantos anos eu vou ficar ainda, eu estou inventando problema, minha vida fica lá, pastor está de olho verde, ficar inventando coisa, mas é assim, essa dinâmica é a minha vida, eu gosto disso, enquanto eu estou vivo, estiver de pé, eu amo a mensagem da cruz, eu amo pregar aqui, às vezes os pastores e os seminaristas ficam até me olhando, pô pastor, me dá uma chance aí, tá, eu vou deixar, é difícil de largar esse negócio aqui, que você gosta tanto de fazer isso, de pregar e ensinar, professor, então, nem se fala, mas eu já dei a quarta-feira para eles, mandei eles se virarem aí, vou só observar de longe, se não der recado, já falei para o Enoque que eu vou subir para dar o recado, com eles mesmo, mas a igreja está avançando, e louvado seja Deus, que eu acho que é o mover do Espírito Santo de Deus no meio de nós. Eu sei que tem gente aí na área da música, de instrumento, meus irmãos, vai se juntando aí, quem toca instrumento, quem sopro de corda, vai fazendo, organiza, não precisa esperar o pastor pedir, faça isso, se reúna, quarteto, quinteto, coreografia. A igreja precisa expandir os dons e os talentos que ela tem. As boas ideias são bem-vindas,
para o crescimento do reino. E brevemente teremos mais 2 pastores aqui, né? Estamos aí trazendo o irmão Enoque e o irmão Alain para o concílio, vamos passar isso pela Assembleia, a igreja vai decidir, mas nós estamos formando líderes para o crescimento do reino de Deus. Mais diáconos serão convidados a formar o corpo diaconal da igreja, e para isso é para a glória de Deus, e nós vamos avançar, crescer para a honra e glória do nosso Deus. Eu quero terminar essa mensagem dessa manhã, todos vamos almoçar e à noite nós estaremos aqui de volta, com uma ilustração. Certa vez, bota a imagem para mim, por favor. Um hipopótamo bebê, ele sofreu uma tsunami na costa do Quênia e foi jogado a alguns quilômetros de distância. A Albani está aí? Bota para mim, por favor. E esse bebê hipopótamo ficou distante de toda a sua mãe, seus irmãos, seu grupo. E ele se aproximou de uma tartaruga com mais de 100 anos. E os biólogos observaram que, de alguma forma, essa tartaruga cuidou desse filhote de hipopótamo como uma mãe. Apesar de serem animais diferentes, de espécies diferentes, de estilos diferentes, por vários dias e várias semanas, a tartaruga cuidou do filhotinho hipopótamo e o filhotinho hipopótamo cuidou da tartaruga. E isso foi um motivo de estudo por muito tempo, né? Entender o que criou esse vínculo. E o que os biólogos chegaram à conclusão é que havia exatamente essa característica da tartaruga cuidar dos seus filhotes. Ela transportou isso para o hipopótamo. E o filhotinho de hipopótamo, por também estar longe da sua família, transferiu a sua carência afetiva para essa tartaruga. E o que eu quero trazer essa ilustração para nós? Deus nos deu dons, Deus distribuiu a capacitação para a vida da igreja. Nós precisamos entender e colocar em prática aquilo que Deus nos deu de melhor. O que nós aprendemos com esses animais é que o seu instinto levou os 2 sobreviverem, mesmo sozinhos. E o que traz a nós é que Deus nos deu também unção, Ele nos deu autoridade, Ele nos deu capacidade para fazer e cuidar um dos outros. Então, precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, Ele te deu a capacitação para você colocar em prática aquilo que existe de melhor, que é a oportunidade de cuidar do próximo. Ama o teu Deus e ama o teu próximo. Que você coloque os seus pés e as suas mãos ao serviço do reino, porque eu tenho a certeza que quando você passar dessa vida, quando nós deixarmos esse mundo, a nossa história vai ficar registrada no coração de alguém. Talvez não fique nos livros, talvez não fique em nenhuma placa em alguma praça, mas vai ficar no coração de alguém, e as gerações futuras serão gratas a tudo aquilo que nós fizemos. Então dê significado à sua vida, dê propósito à sua vida, deixe que o Espírito Santo de Deus capacite você, unja você e traga os dons e os talentos que o Senhor tem para cada um de nós. Vamos orar? Feche seus olhos. Nós vamos orar pela nossa comunidade, vamos orar pelas famílias que estão em volta dessa igreja. Aqui existe uma agência de Deus, existe uma agência do céu. Essa bandeira está fincada aqui para levar a salvação aos perdidos, que eles possam encontrar as portas dessa igreja e que, se for preciso, eles encontrem com a nossa sinalização, com os nossos convites, com a nossa oração. Senhor, nós rendemos graças porque o Senhor nos separou e escolheu para a Tua obra. Eu tenho a certeza, ó Pai, que de uma forma especial os dons do Teu Espírito, a unção do Teu Espírito traz sobre nós o chamado para a Tua obra. Nós queremos, ó Deus, dar propósito à nossa vida. Nós queremos, ó Deus, viver o melhor neste tempo e fazer o melhor enquanto estamos de pé e temos saúde. Abençoe, ó Deus, a diretoria da Segunda Igreja Batista em Gramacho, os diáconos, os pastores, os seminaristas, os nossos ministérios, a visão que o Senhor está trazendo sobre nós. E nós oramos de uma forma especial pela cidade de Duque de Caxias, esse campo missionário que é a nossa Jerusalém. É o local, ó Deus, ao qual saímos para o mundo. Oramos para que o Senhor nos dê estratégia,
nos dê amor pelo perdido, que nos dê visão, e que Tu te levante no meio da Tua igreja, homens e mulheres, jovens, adolescentes, dispostos a fazer o melhor, a servir ao Senhor, que estejam, Deus, com suas mãos no arado, e que não olhem para trás, mas que entendam que estão plantando a boa semente, estão cuidando de gente que precisa do nosso abraço, precisa do nosso amor, precisa da nossa palavra de incentivo. Aviva o nosso coração, traga sobre nós, ó Deus, a unção do óleo, unção de cura da nossa alma, uma unção de conforto para as dores e as dificuldades da vida, e uma unção, ó Deus, do óleo caia sobre nós, no sentido da realeza, no sentido da autoridade, no sentido do chamado de Deus para a nossa vida. Abençoe a nossa igreja, dê poder dos céus para fazermos a Tua obra, e acrescenta, ó Deus, aqueles que estão afastados, aqueles que estão longe, aqueles que estão desigrejados, aqueles que estão magoados, feridos pela religiosidade, que eles encontrem em nossas portas um ambiente família, um ambiente, ó Deus, de acolhimento, e que Teu nome seja exaltado sobre todo o nome. É o que eu oro e Te agradeço no nome de Jesus. Amém.